Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Quarentei Agora. Hoje com um tema que é super pedido pelas seguidoras do Instagram e no Facebook e que interessa a todas nós mulheres maduras. Os desafios emocionais da mulher madura. Estamos aqui com 3 convidadas muito especiais para nos ensinar tanto e compartilhar experiências profissionais e pessoais também. Estamos aqui com a doutora Janaína Siqueira, doutora e mestre em psicologia e professora e pesquisadora também. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada pelo convite, as minhas colegas que estão aqui e a todos que estão nos ouvindo. Ai, que bom. Beatriz Bousada, né, psicóloga e neuropsicóloga clínica e já esteve aqui conosco em outros episódios. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada novamente. E doutora Rafaela Stark, psiquiatra com visão funcional integrativa. Com essa visão integrativa para ajudar a gente aí, todas as mulheres e os pacientes de forma geral, a ter uma vida aí mais feliz, mais plena, né? Enfrentar os desafios. Seja bem-vinda. Exatamente. Muito obrigada. Um prazer estar aqui. Ai, que bom, gente. Delícia. 4 mulheres aqui falando para mulheres, né? E falando dos desafios, que são muitos, né, gente? Chegar na maturidade é uma aventura, né? Não. É verdade. Tem também uma aceitação, pegar essa parte como se fosse algo, além de um desafio, divertido. Exatamente. É uma mistura de sentimentos. De repente, a gente está com 35, 40, 50 e tantas coisas a gente precisa deixar para trás, recomeçar, descobrir tantas descobertas que ainda vão ser realizadas daqui para frente e, de repente, esse turbilhão de emoções, de medo, muita coisa, né, Beatriz? Hoje eu tenho 52, né? Ah, pois é, nós temos aqui uma mistura de gerações. Miscelânea de gerações. Eu tô com 46. Eu tenho 35. Eu tenho 48. Ah, tá chegando. Tá chegando, né? 50. Porque eu lembro que o meu filho me deu os parabéns, né? No dia que eu fiz 50, ele virou e falou assim: mãe, parabéns pelo seu meio século. Gente, aquilo foi assim, meio século. Foi muito pesado. Sim. Na hora, né? Uhum. Mas de lá pra cá, de uma forma inconsciente, hoje eu fazendo, né, a recapitulação relacionada a isso, como que a minha vida mudou pra melhor. E por que você acha que ele fala? Isso te assustou quando ele falou assim, meio 50 século? anos é muita coisa. Pois é. A sensação de ter passado rápido. De ter passado e olhar para trás e falar assim, gente, eu deixei de fazer tanta coisa, e agora? Será que vai dar tempo? Né? O melhor, será que eu sou capaz? Será que eu vou ficar velha rápido? Né? Essa questão de envelhecer, hoje em dia, com as redes sociais, né? Com esse culto relacionado à imagem, amedronta muitas mulheres. E pegando esse gancho que a Paula falou a respeito dos desafios emocionais, fazer aniversários e, vamos supor, 50, meio certo. E aí... Tá mais tranquila agora, né? Muito mais. Já tem 2 anos, agora eu já tô mais tranquila. E eu tô aqui me preparando, né? E aí, o que acontece? Existem pessoas que ficam felizes no aniversário, existem pessoas que ficam extremamente tristes no aniversário. Sendo que o fator desencadeador é o mesmo, fazer anos, né? Mais um ano. Quem olha para frente está pensando, estou perdendo um ano porque vai acabar, isso é muito triste, então estou indo para a morte, fica triste. A pessoa que olha e fala, nossa, eu estou comemorando o ano que eu vivi. E é isso, eu estou agradecendo, né, com amor, com gratidão de ter vivido o ano anterior. Então, para aquelas pessoas que têm dificuldade em fazer aniversário, é só a gente tentar mudar um pouquinho. Eu tenho 2 irmãos e eu sou a caçula. Então, todos começaram a usar óculos já, né, para a vista cansada. E eu ainda estou adiando, claro. Vai esperando, calma. E a discussão aqui antes era que os caras o óculos ou sem óculos? Alguém vai falar óculos? Óculos aqui sobressalente. É o meu não. Ai, gente, a genética ajudou tanto. Ajudou. E aí, meus irmãos, colocou e falou, aí agora, dependendo de óculos, pra tudo, eu tenho que ler um rótulo, eu tenho que ficar andando de óculos. Tá. Aí passaram tempos e tempos e eu fiquei chocada. Olhei aqui e falei, o meu outro irmão, todos os 2 mais velhos que eu, então eles começaram a usar primeiro. Ele colocou e falou, Janaína,
que maravilha! Agora eu tô enxergando tudo. E eu fico olhando para aquelas duas pessoas que eu amo muito, quer dizer, com os mesmos desafios da idade, com o mesmo comportamento, quer dizer, mesmo desencadeador, só que com comportamentos e visões completamente diferentes. E eu fiquei olhando e falei assim, qual que eu vou escolher pra mim, né? Porque eu sempre achei um horror usar óculos, eu acho que isso deve ser uma coisa muito chata, ficar dependendo de alguma coisa. Então eu já vou me trabalhando, que eu sei que eu vou precisar, claro, mas que eu tô olhando isso conforme o outro irmão falou. Ai, que maravilha! Literalmente com bons olhos, né? Exatamente. Mas eu acho que esse é o desafio. Que a gente, culturalmente, a gente acha que o envelhecer está associado a acabar. É o fim, né? E hoje em dia, a gente envelhecendo com saúde é um novo começo. A estimativa de vida tá maior, a gente vive mais, a gente tem mais qualidade. Muitas pessoas começam projetos, sonhos, né? Bem mais velhas, né? Esperam esse tempo passar para adquirir mais experiência, mais maturidade, começar coisas novas, projetos novos. Mas a gente precisa entender, né? Que isso pode acontecer. Se livrar dessa crença de que envelhecer é acabar, né? Meio século. Mas... Olha esse peso, meio século, né? Nós quase, vivemos, assim, dessa geração, né? Exatamente. Eu estava falando isso no outro podcast que eu estava gravando anteriormente, exatamente sobre isso, como que nós não somos criadas, assim, desde pequenininha já entendendo que o envelhecer faz parte, que podemos envelhecer com saúde e o que é ser velho, né? O que é? Essas pessoas têm medo de envelhecer porque era criado velho, aquela figurinha da pessoa incapaz, com a bengalinha e dependente, tudo. vulnerável, né? E tal. A gente não foi, assim, eu queria tanto, eu não tenho filhos, mas eu queria tanto que essas gerações novas já tivessem essa mudança de conceito, que hoje uma mulher com 40 anos, se ela viver o dobro da idade dela, ela tem 80. Quantas pessoas hoje a gente conhece de 80 anos que têm uma vida plena, feliz, são ativos? Mas aí é que vem a questão da importância, né? Da saúde mental, a importância da visão integrativa, a questão da alimentação, da hidratação, da atividade física, da suplementação. Por que a gente malha aos 18 anos? O que vocês acham? Quando a gente tinha 18 anos, vamos para fazer ginástica. 18 é para ficar, né? Com a comunidade. Ajustando ao padrão, né? Isso. É padrão estético. Exatamente. O jovem busca um encaixe, né? Pertencer, né? E aí ele vai. Hoje eu malho, sabe para que eu malho hoje? Eu vou falar, para poder tomar um banho sozinho daqui a 40 anos. Sabe? Saúde, não é para eu poder saúde levantar preventiva. e fazer meu cafezinho de manhã, que eu adoro, sem precisar, né? De alguém me levando. Para isso que eu malho hoje. Hoje em dia a saúde é preventiva, né? A gente não trata mais doenças, a gente previne as doenças. Então é muito sobre isso. E a gente não, naquela época, a gente não ouvia falar sobre isso. E muita dificuldade que vem a respeito do envelhecimento é um tema que assusta todo mundo, né? Mas que é a morte. Sim. E como a gente evita falar sobre isso, né? Falar sobre morte, falar sobre fim de vida. A gente, ultimamente, tem falado muito sobre cuidados paliativos, mas cuidados paliativos está muito maior do que só cuidar de uma pessoa doençada, né? Os cuidados paliativos, hoje em dia, grande nos estudos que a gente tem acompanhado, vem esse cuidado para acompanhar a pessoa à morte, seja ela com qualquer tipo, porque dentro do espectro da saúde, a gente pode ficar mais perto ou mais longe da doença ou da saúde. Todo mundo tá. Quem usa um óculos, quem precisa de um remédio para o nariz, quem toma um remédio para pressão, qualquer coisa, isso você está mais perto da patogênese que a gente fala. E aí, quanto mais você consegue ficar perto da saúde, né, que a gente fala da salutogênese, do senso de coerência, que é um termo que Aaron Antonovsky que criou, que ele fez uma pesquisa com as mulheres do Holocausto. Ele olhava lá aquelas mulheres, por que tinham mulheres que passavam pelas mesmas atrocidades e algumas passavam super bem e outras não passavam? Quer dizer, o que acontecia? Ao invés de ficar estudando os processos depressivos, o que causa a depressão, porque né, isso já é bem estudado e validado, estudar o que faz com que as pessoas sejam felizes. O que previne. Não é o que previne, mas qual que é a força, qual que é a forma que a pessoa pensa, como que ela se comporta, quais são todos esses processos cognitivos. E a partir disso, tem características da personalidade, que são formadas até mais ou menos os 30 anos, onde se você não tem uma coisa que ajuda
ajuda muito. Se você não tem como lidar com alguma coisa, algum problema, você tem um recurso, que pode ser um recurso de um chefe, um amigo, um companheiro, ou recurso financeiro. Se você não sabe lidar com algum problema, você tem a quem buscar, quem te ajudar. Então, isso são coisas que, que facilitam essa sensação que a gente fala de voltar para a saúde. Não é necessariamente a falta de problemas, mas a forma como você lida com seus problemas. Isso é muito Então, importante. e aí, quando fica a coisa do envelhecimento, a pessoa fica sem recurso, pensando assim, não, para poder estar bem, eu tenho que estar com tudo bem. E não é por aí. Já sabe-se que para aumentos de felicidade, você não precisa não ter problema. O que você precisa é ter coisas que você gosta bem fomentadas. Agora, né? falando do tema felicidade, né? E você passando esse filme aí, eu tô me imaginando as minhas mulheres, que são minhas pacientes queridas, né? Mulheres maduras. Olha só. Aproximação da morte, supostamente, dependendo do ponto de vista, né? Geramos uma dor. Né? E essa dor é de perda. Geração sanduíche, eu aqui no meio, né? Filho crescendo, tomando rumo. Os pais hoje envelhecem, ficam mais tempo, né? Porque a medicação faz com que hoje, né? Envelheça por mais... Essa geração dos meus pais, porque Prolonga, a nossa geração prolonga isso. Prolongam. E eu aqui no meio. Permanência, às vezes não saudável, mas prolongada, né? Prolongada. Então a geração sanduíche é aquela que está preparada para perder dos dois lados. E eu estou aqui no meio. No meio de um climatério, menopausa, né? As mulheres maduras vão para psiquiatra, né? Chega lá com uma demanda de depressão, ansiedade, tudo a nível hard, exagerado. Super aflorado, Super aflorado, né? E aí em busca de medicação para aliviar a dor. Num contexto desse, nós falarmos de felicidade... Muito importante. Muito importante. Muito. Como que a cabeça da gente comanda a nossa maneira de viver. A maneira que a gente enxerga o mundo e as coisas, né? Se o copo tá mais cheio ou tá mais vazio, como que isso transforma não só o nosso presente, mas o nosso futuro. Porque nada fora muda, o que tem que mudar é a nossa leitura. Então é muito importante. A Janaína, quando me falou, né, que fez a tese dela em felicidade, eu fiquei tão assim, entusiasmada em saber mais sobre isso, porque genuinamente eu me considero uma pessoa feliz com todos os meus problemas. As pessoas falam, nossa, a Paula é muito feliz, ninguém acha que eu tenho problema. Tem milhões de problemas, minha psicóloga, minha psiquiatra sabem disso, mas como que eu vou... Não é melhor dar valor para as coisas positivas, pelo que a gente conquista? Ou vou ficar olhando só o que a gente perde e o que a gente não tem? Né? Ainda mais hoje com rede social, a vida de todo mundo é maravilhosa e a gente quer ter a vida de todo mundo. E eu imagino aí vocês três com os pacientes de vocês, que deve acontecer, e muito, de pacientes que se sentem infelizes porque não alcançam o desejo de ter uma vida que não é a vida dele, a vida das outras pessoas que estão atrás da telinha ali do celular. Isso acontece. É o ideal, né? A vida idealizada. Isso acontece muito, vocês percebem isso? O impacto da tecnologia na não felicidade dos pacientes. Fala pra gente como que é a procura para alcançar a felicidade quando bate na porta do psiquiatra. Essa é difícil, né? Porque a pessoa olha para o médico como um fornecedor de remédio. Isso aí. Exato. Eles já vão chegar lá com receita. O que eu posso tomar para ficar melhor? Para arrancar de mim, né? Para ficar melhor. Eu imagino. E assim, é tudo, é um todo, né? Então, até quando a gente fala de medicina integrativa, é sobre isso, né? Então, vamos lá, como é que a gente vai trabalhar para você encontrar o que deseja? Mas não é só o remédio? É parte, se necessário. Sim. O trabalho é toda uma mudança de estilo de vida, de pensamento, né, de rotina, de como você se posiciona frente às dificuldades, frente às pessoas, como você se prioriza, né? Porque hoje em dia, às vezes, a mulher madura está naquele momento em que ela não é protagonista, ou talvez nunca tenha sido protagonista, e ela está sempre naquele papel de cuidar. Cuidar e fornecer e se desdobrar naquelas múltiplas funções. E quando ela parou para olhar para ela, quando ela adoeceu e parou de dar conta. Isso. E aí ela chega para mim, o que eu faço? Ela não consegue encontrar essa resposta dentro dela, né?
por ter dedicado uma vida inteira à família, ao estudo, ao trabalho, ao marido, de repente se vê ali com toda a liberdade na mão e não sabe o que... Síndrome do ninho vazio. Existe Ele vai embora, mesmo. o que eu vou fazer? Perde o sentido, né? O sentido sempre foi cuidar do outro e não investiu nela, né? Eu vejo uma geração de mulheres que não tem nada além da vida dos outros para cuidar, no sentido de família mesmo, né? E o que é importante a gente observar, não só para, independentemente de qual idade, mas de uma maneira geral, até para um envelhecimento mais saudável, em termos de saúde mental, a gente sempre trabalha assim, tem a base, que aí fica a espiritualidade, nesse caso não necessariamente a religião, não necessariamente acreditar em Deus, mas a ideia de um transcendente, de que eu tô aqui por algum motivo, né? Então a gente tá aqui, todo mundo tá, é óbvio, então isso não é uma ilusão, então essa base seria, e cada um dá um nome que quiser. Em cima dela vem a mesa com 4 pés. E o que acontece às vezes com as mulheres nessa idade, desse cuidado mesmo da maternagem, dessa coisa culturalmente repassada, que vou te falar que é legal, né? A gente gosta, falar que não. Mas um pé seria o cuidado com os amigos, o outro com a família, o outro trabalho e o outro o cuidado com a saúde. E aí quando a gente fala com a família, seja se você tem ou não, que essa possa ser um cachorro, possa ser filhos ou possa ser amigos que viraram parentes, a ideia do social, mas acontece que às vezes as pessoas tiram, ou fica só no pé trabalho, aí quando aposenta cai, né? Ou fica só no pé do marido, ou só no pé dos filhos. O que acontece é isso, assim. Então, para quem estiver nos ouvindo e falar, bem, ok, é muito lindo vocês falarem, né? Sejam felizes. E aí, né? E aí, divida seus pés. Assim, se um pé tá capenga, põe o outro para te segurar, o outro para te amparar, que essa base, isso aí realmente eleva os níveis de felicidade, de significado, e aí a pessoa se sente melhor. Exatamente, eu acho que alguns episódios na vida de cada uma de nós, nos ensina isso também. Eu acho que a gente tem que ter um olhar atento pelas coisas que a gente aprende durante a vida. Isso. Vou dar um exemplo em cima disso que você falou, um exemplo pessoal. Eu comecei a namorar um rapaz novo, namorei 5 anos, quase 6 anos. Como eu morava sozinha em Belo Horizonte, eu tornei a família dele a minha família. Toda a minha rotina era a rotina dele, era a família dele, os finais de semana sempre com ele, com almoço na casa da sogra e tal. A única coisa, eu ia à faculdade, era ele quem depois me buscava, enfim, era tudo isso. Então eu me vi depois com uns 23 anos, mais ou menos, o relacionamento acabou, eu senti uma solidão tão grande, porque quando eu cheguei em Belo Horizonte, foi logo depois que eu comecei a namorar ele, então eu não fiz tinha as amigas de faculdade todo ano com seus namorados e tal, eu me senti tão sozinha que nesse dia, eu falei assim, nesse período, assim, quando eu a vida vai chegando ao normal, eu falei assim, eu nunca mais na minha vida me relaciono com alguém eu vá viver só a vida dessa pessoa. Para estar do meu lado, precisa que eu aceitar que eu tenho os meus momentos sozinha, com as minhas amigas, que acredite em mim, saiba que eu vou respeitar nesses momentos, e foi assim desde então. Todos os meus relacionamentos que vieram depois disso, graças a Deus eu consegui manter isso, mas foi uma coisa que eu aprendi. E aí eu me achava heroína, assim, né? Mulher Maravilha, agora eu sei de tudo sobre isso. Quando eu vim para Juiz de Fora, eu estava em Belo Horizonte, depois eu casei, minhas amigas todas, família em Belo Horizonte, todo mundo, eu passei no concurso em Juiz de Fora e vim para cá. Na hora que eu cheguei aqui, aquela ideia, eu vou todo final de semana, o marido tá lá, os amigos estão lá, de repente o casamento acaba, a amiga morre num acidente e de repente de novo aquele vazio. E eu penso, meu Deus, eu quase com 40 anos, achando que eu sabia tudo, que eu jamais me sentiria sozinha novamente, e me vejo novamente num momento, num processo de recomeço. O que eu vou fazer da minha vida com essa solidão? Eu falei, eu passei por isso, eu estou aprendendo mais uma outra coisa, que não basta ser só não viver a vida da outra pessoa, você precisa viver plenitude e gostar de estar na sua própria companhia. Eu aprendi a gostar da minha, não é solidão, né? É solitude.
Aprendi, eu falei, é isso, é mais um aprendizado há quase 40 anos. O quão é importante eu aprender a estar feliz comigo, sem ninguém. Porque nem todo mundo vai estar do nosso lado. Nossa mãe, os pais partem, os amigos mudam, né? O casamento acaba. Então, esse recomeçar, eu acho que todo mundo, de alguma maneira na vida, vai ter que enfrentar. E que nesse momento que sentir solidão, possa transformar isso numa oportunidade de gostar de si mesma e aprender o que é solitude. Você está falando isso aí, eu estou lembrando aqui, está vendo um filme dos pacientes que me procuram porque eu terminaram o casamento, um noivado de 10 anos, aí já quer logo arrumar outra pessoa, e aí vai repetindo aquela história de fortalecimento da dependência emocional. Eu por favor, vamos fazer o seguinte? Vamos ficar um ano sozinho. Sem fazer nada, sem se relacionar. Para tomar o café na hora que você quer. Isso. Sabe? Vamos fazer essa experiência. Porque a pessoa começa a se olhar, ela começa a ter os próprios horários, os próprios gostos, vai se identificando. Vai criando as suas próprias manias e depois é difícil vai se reencontrando para quando, né, todo mundo fica desejando ter uma outra companhia, né, que essa companhia venha, mas que ela saiba viver na solitude, que ela saiba viver, né, sem a pessoa também. Não seja uma necessidade, seja uma escolha, e né? uma escolha. Então, você tá falando, eu tô assim, não vou pensando, né? Não, mas de casa. A gente cresce pelas histórias infantis que a gente, a Cinderela, a gente vem cheio de ilusão, né? Castelo da Disney, né? Não é? E aí a gente pensa, a gente vem com essa... acreditando que a gente precisa encontrar a nossa metade da laranja, a pessoa que nos complete. É tão difícil encontrar alguém que complete a gente. Não é muito melhor a gente se completar, né? Encontrar alguém que seja nossa, tenha a mesma energia para poder caminhar juntos, né? Então, esse negócio da metade da laranja não tem, na minha opinião, não tem muito a ver, não, né? Concordo com você. Tem que andar lado a lado e não se completar. E por que vocês acham que as mulheres, parte dessas mulheres chegam com muita coragem e acha e com muita vontade de viver aos 40 anos, 50 anos, e outras mulheres nessa fase, sente que não tem mais o que fazer, vida aquela, tô velha para estudar, né? Isso tudo é só uma questão de criação delas, ou isso é um processo de incapacidade que está intrínseco desde o momento, desde a criação dela ali? É um pacote, o que vocês acham? Tudo. Gente? É um pacote. Difícil, né, gente? Tendência hereditária, né, para as doenças mentais, nós podemos desenvolver ou não, concorda? E aí eu vou completar, não só para as doenças mentais, mas a felicidade também, em termos de níveis, né, que isso é mensurado, medido, 50% da felicidade ela é herdada. Então, quando você nasce, caso seus pais sejam pessoas que sejam felizes, 50% você pode herdar. Isso foram feitas pesquisas onde essas crianças nem foram criadas junto com os pais, podem ter sido separados, fizeram vários estudos em gêmeos. E aí o que eu falo, assim, a depressão também é hereditária, né? Pais, isso a gente já bem estudado. Sim. E acontece que quando é criado junto, aquilo pai feliz, mais animado, aquilo vai, na criação, as crianças vão crescendo com aquilo. E o deprimido, a mesma coisa. De qualquer forma, os outros 50% eu falo que a pessoa está livre. Tanto o deprimido está livre para ser feliz, quanto o que tem 50% feliz, ele pode estragar aquele 50% que ele herdou. E aí o que faz cada um ir buscar? Aí que entra. É isso que a Paula está falando, né? Aí eu vou lançar uma pergunta para vocês. Aí eu falando também. Mas acho que a definição de felicidade é importante, né? Você já citou o que te faz feliz, né? E o que é felicidade para a gente? Eu acho que é interessante a gente falar o que é para cada uma. Vou começar. Felicidade para mim. Começou a ser mais presente na minha vida a partir do momento que eu me tornei presente do meu dia. Né? Eu não preciso de algo estrondoso, de alguma revolução na minha vida para eu poder comemorar. Eu passei a enxergar as minúcias do dia a dia, das pequenas conquistas, das pequenas escolhas, das pequenas vitórias e principalmente
Eu adoro levantar cedo e fazer meu café. Isso Coisa me traz simples. uma felicidade, sabe? Coisa simples. Escolher o café que eu vou tomar, tem um café especial que eu gosto, a simplicidade. Então, isso me conecta com o meu presente o tempo todo, Mas né? é a maturidade que traz essa Que é a atenção visão. plena. A maturidade nos traz isso, que o simples é o suficiente. A gente fica buscando tudo o tempo todo. O simples, uma coisa como o café para você, como isso é o suficiente para começar o seu dia bem, seu dia feliz. Agora não me deixa ser o café, não. Né? Então, para mim é isso. A felicidade é estar aqui. Nós estamos aqui. A nossa mente está aqui. Né? O nosso espírito, os nossos desejos estão aqui. E o que mais traz felicidade, Janaína? Pra mim, de verdade, assim, é ajudar as outras pessoas. Não necessariamente só no termos de terapia, não, mas de ajudar mesmo. Eu gosto disso, me faz muito bem. Assim, eu gosto de ver a outra pessoa. Às vezes eu fico pensando, será que é a ideia de algum poder? Não, é prazer mesmo ver outra pessoa melhorar. Então, tudo, por isso que eu gosto muito de planta. Eu gosto de coisa Cuidar. que cresce, sabe? Coisa que cresce, transborda. Então, por isso que eu acho que sempre eu tive uma vida empreendedora, sempre fiquei em coisas assim, onde eu tô, o negócio vai aumentando, porque eu gosto disso, assim. Não necessariamente não é de mandar de forma alguma, mas sabe de ver o negócio florescer? Seja lá uma planta, seja um negócio, seja uma pessoa, seja uma ideia, eu adoro. O resultado de um cuidado seu. Você, né? Você dedica, né? Você tem esse cuidado e quando você vê o retorno. Eu gosto, isso me faz muito bem. Muito feliz. E você? Achei as duas maravilhosas. As duas vão entrar perfeitamente na minha vivência, porque é muito sobre isso, né? Eu aprendi a identificar a felicidade nos pequenos momentos, porque eu idealizava que, primeiro, felicidade tinha que ser algo muito grande e contínuo, né? Então eu ficava assim, gente, né? Que dia que eu vou ser assim, realizada? E consegui aprender que no dia a dia a gente tem pequenas realizações, pequenos momentos. Estar no aqui e agora abre a nossa atenção para sentir. Para mim, a felicidade é muito sobre o sentir o aqui e agora. Estar, degustar o café, estar com amigas rindo, brincando. Para mim, isso é felicidade, né? Para mim, estar aqui hoje é um momento feliz. E propósito de vida também. Essa questão do trabalho. Onde eu trabalho, está alinhado com o que eu gosto, com o que eu amo. Me traz muita felicidade também o meu trabalho. Criação das minhas filhas. Amo de paixão, né? Foi um grande desafio e ali eu tive que aprender a ver felicidade. Porque antes eu só via a penumbra, né? A ficar sem dormir. Eu descobri que eu amava a Melissa, minha mais velha, quando ela tinha 40 dias, que ela deu aquele sorriso espontâneo. E eu falei, gente, eu amo ela. Eu tava assim, pelo amor de alguém, leva este pacote. Eu errei a rota. Eu achei que eu queria ser mãe. Eu errei muito. Eu não quero mais. Muitas mulheres pensam assim, não conseguem dizer, e né? ali eu consegui desacelerar, parar de sofrer por antecipação, que eu vi que aquele momento não ia mudar, e comecei a comemorar, e a celebrar, e a sentir, e a curtir os pequenos momentos. E ali eu encontrei a felicidade, apesar de todos os desafios. Então, eu acho que felicidade é esse combo, né? De vida pessoal, de propósito de vida, de alinhamento, de trabalho e de desafios do dia a dia em que a gente consegue enxergar o positivo. Diariamente, né? Mas a gente também tem que lembrar que a vida não é só um mar de rosas, né? Tem espinhos, né? Então, essa felicidade, felicidade não é ser, é estar. Então, assim, falar que aquela pessoa é feliz, ela é feliz. Tudo bem, ela pode transmitir essa energia maravilhosa, mas ela está feliz. Eu acho que o nosso propósito de vida é tentar ser mais tempo felizes do que não estar feliz, porque é difícil alguém ser feliz 100% do tempo. Nem é saudável, né? Nem é saudável. Imagina, né? Você pegou, as pessoas olham, sei lá, as atrizes, sei lá, jogador de futebol, porque o Neymar tem tudo que ele quer, ele é feliz? Não, dentro das pesquisas, é o seguinte, se você chega num nível de financeiro, né? Não sei dizer exatamente quanto, vai depender da cultura, de qual país, onde você tem o básico alinhado, mais algumas coisas que você quer, claro, umas viagens, ali aquele tanto, dali para frente, quanto mais você ganha, não está associado com maior nível de felicidade. Em alguns casos, até o contrário.
quanto mais problema, porque aí existem outros tipos de desafios, que é como é que eu vou ser feliz se eu não preciso trabalhar tanto, se as pessoas estão associadas a mim por interesse, então dá uma série de complicações, se a gente vê no consultório, eu tô falando de pesquisa, mas se a gente vê no dia a dia, né, assim, às vezes pessoas que são riquíssimas, que você vai falar assim, nossa, realmente não tem diferença nenhuma do outro lá que tá ganhando um salário que tá legal. Claro, gente, que a gente não tá dizendo, se eu tivesse mais dinheiro ia ser mais fácil? Sim, né, a gente, né, mas não quer dizer que seja condição sine qua non para isso. Sim. E como que vocês veem os pacientes? Eu me colocando aqui, né, gente? Eu não sou psicóloga, nem psiquiatra aqui. Delícia, mas no meio da saúde mental. Que falou assim, eu sou um pouco assim, eu confesso, mas eu também tenho amigas que também têm esse mesmo perfil do que eu falo assim, eu sou uma eterna insatisfeita. Luta, eu quero aquilo, chega lá, conquista, se sente super feliz com aquilo, passa um pouco do tempo, agora eu quero outra coisa, eu quero mais. Eu tenho um pouco dessa... Mas você nomeia isso como insatisfação? Não, eu falo assim, eu sou insatisfeita, eu nomeio isso, talvez não seja, não, né? É exatamente o que a gente está falando, é cada vez florescer mais. Isso aqui já floresci, já tratei bem, agora vamos tratar melhor, né? Vamos fazer outra coisa mais divertida, ou mais interessante, ou mais produtiva. Sim. E aí sempre, e isso é motivador. Eu me sinto o tempo todo motivado para correr atrás das novas coisas que eu almejo. Mas né? você olha como desafio, como problema as novas coisas? Eu vejo como desafio, e é isso que me move. É prazeroso para mim. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema de querer ou ter algo que eu não poderia ter, né? Sempre. Mas eu luto até conseguir. Eu sou muito persistente em relação a isso. Olha que bacana. Mas eu vejo muita gente assim, mas eu me rotulava como uma sempre insatisfeita, né? Na verdade, não é. Eu sempre quero... E aí, interessante falar sobre isso, teve uma época que, quando eu vim para Juiz de Fora, eu trabalhava numa super empresa, tinha um cargo executivo, tinha um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu trabalhava muito e tal. Quando eu vim para cá, que eu assumi o meu cargo na universidade, você sai de uma instituição privada e para uma instituição pública, é uma mudança total. E eu sou dessa, de desafio, de ideias, de realizar e querer fazer outra coisa e tal. E chegou ali, eu me vi muito, muito desmotivada. Porque eu queria fazer as coisas, eu não conseguia, tudo é moroso. E aí esse meu jeito de querer realizar, de conquistar, de ter ideias e realizar, isso, de certa forma, me deixou, assim, triste, infeliz mesmo. Eu falei, mas eu não posso largar... Frustrada, né? Frustrada, a palavra é essa, frustrada. E eu tive que leva à infelicidade, né? E aí eu tive que buscar alternativas, né, na minha vida. Hoje eu tenho um Instagram, um outro propósito de vida, que me traz muita... Surgiu a frustração, o que você fez com ela? Parou ali ou criou uma alternativa para voltar para o seu eixo, né? Exatamente. Algumas pessoas podem ficar a vida inteira reclamando que é infeliz, que aquilo ali não faz a pessoa para diante da primeira dificuldade, né? Porque elas vão existir, né? Não consegue achar um novo caminho, né? Você recalculou a rota e seguiu em frente. Tô me achando uma super pilota aqui. Eu tô pensando aqui, quantas mulheres não irão nos escutar e vão parar para poder falar assim, gente, mas é tão difícil para mim. É verdade. A maioria. A maioria. A dificuldade é muito grande. Você está falando de frustração, né? Enquanto mais a mente idealiza algo inatingível, a frustração aumenta no presente. Né? Enquanto mais eu me comparo com aquela que está dando certo, eu fico cada vez mais frustrada. E quantas mulheres hoje não precisam de ajuda? É verdade. Porque essa simplicidade dessa conversa aqui é uma dificuldade na vida de muitas mulheres. Sim. E qual o caminho para essas mulheres que têm essa dificuldade? Eu acho a terapia é fundamental, né, gente? Porque a gente não encontra dentro da gente... E nem, às vezes, na família, nas pessoas que a gente mais confia, não são essas pessoas que vão dar a resposta. Eu acho que o psicólogo, o psiquiatra, vocês ajudam, né, essas pessoas, essas mulheres, a encontrar a própria resposta, né? Porque tem gente que acha que o psicólogo vai dar a resposta. Não, mas como vai que ajudar funciona, a encontrar, né? E aí existem diversos psicólogos, tem online, tem, às vezes, pessoas que não têm recurso financeiro, vários locais que oferecem, né, nas universidades, faculdade de psicologia,
psicologia, estágios não remunerados, que eles fazem os alunos. Então, assim, tem muito recurso. Mas como é que começa? Às vezes a pessoa nem sabe, né? Outro dia eu ouvi de um pai de uma paciente que falou assim, eu falo com ela, chega com a rosa. Eu falei, como assim? Diz ele que ela chega com um buquê de problema pra ele. Que monte. Aí ele fala assim, vamos fazer o seguinte, me mostra só uma rosa, só o primeiro. Eu acho que talvez isso, para quem estiver nos escutando, pega uma rosa e pensa assim, como é que eu vou poder ajustar? E outra coisa, resolver não é acabar. Isso. É porque, não tem jeito, eu vivo esse... Tá, mas como é que você pode fazer para que isso aqui te incomode? Ao invés de 100, passe a incomodar 60? Já é uma alternativa, né? Eu estava até conversando com ela, como que os rótulos hoje são preocupantes, né? A pessoa em rede social, a bipolaridade é isso, né? O transtorno, não sei das quantas, é isso. A pessoa já vai se enquadrando e fala assim, gente, eu sou bipolar. Né? Já deve chegar com um diagnóstico. Tava comentando com ela, chega. Olha, eu sou bipolar, ou eu tenho TDAH. É raro, mas acontece com frequência. Com frequência. E assim, a minha missão, porque vocês falaram na questão do propósito, né? Eu amo o que eu faço, eu amo cuidar, amo meu filho, meu marido, minha família, né? E aí, quando vem com aquela demanda, eu viro e falo assim, por favor, desarma, sai da caixinha, não se enquadra em nada disso e vamos procurar viver mais leve. Cada um vai viver de uma forma melhor, da maneira que pode, da maneira que consegue, no momento tempo, que cada consegue, um tem seu tempo, isso, cada né? um tem o seu tempo. Então, assim, relaxar um pouco. E as mulheres que ainda têm, levando em consideração essa questão de se espelhar nas redes sociais, isso traz muita insatisfação em relação ao corpo, né? Hoje os procedimentos estéticos estão escancarados aí, todo mundo quer ter 20 anos e tudo. E o que vocês sugerem para essas pacientes que elas não conseguem aceitar a própria imagem do envelhecimento, sabe? Essa dificuldade de que o corpo dela não é o ideal, que ela quer ter outro corpo, outra pele, não quer ter rugas, quer fazer tudo. O que vocês conversam? Assim, né, sem citar, lógico, nomes e tal, mas a base do caminho para essas mulheres terem uma aceitação melhor, como que isso é feito, gente? O que vocês conversam por curiosidade? Eu aceito, tá? Minhas ruguinhas, faço uns botox de vez em quando, mas eu aceito a minha idade, sem problema. E aí que a gente está falando, né, que você está comentando a respeito de como aceitar, e inclusive, antes de falar disso que você está dizendo, mas completando, as pessoas ansiosas, elas não vivem para viver, né? Eu falo assim, esse paciente muito ansioso, ele vive para não morrer. Então, assim, para nada dar errado. Então, se vai viajar, ele fica pensando, o que ele tem que fazer, o que ele tem que levar, como é que vai ser, para nada dar errado. Por quê? Porque ele tem a sensação de que se der errado, ele perde o controle e ele não consegue lidar. O que a gente faz com o paciente? Eu trabalho sempre o quê? Eu vou te dar recursos para que aquilo que você tem mais medo, caso aconteça, você saiba lidar. Porque não tem como eu falar assim, isso não vai acontecer, porque às vezes vai. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que eu estou tratando exatamente da dificuldade dela de envelhecimento, apesar de eu não ter, tratar com nem é idosa, tá? E aí eu falei com ela, deixa eu explicar uma coisa, eu não tenho como tirar essa dor sua. É como se ela falou, mas aí eu não quero vir aqui. Eu falei, então isso é ego distônico. Tipo assim, ela quer uma coisa que eu não tenho como dar. Eu falei, o que eu posso te ajudar é você conseguir recursos de passar por essa fase de uma forma melhor. Então eu te convido para isso. Se você quiser, semana que vem você marca, você volta. Ela voltou. Aceitou. Né? É o primeiro ponto. E aí ela é muito figura engraçadíssima, né? E aí ela fez aniversário, ficou toda feliz. Ela falou que teve a alma acalentada. Eu falei, teve a alma acalentada no seu aniversário, porque ela não gostava. Eu aproveitei, né? Curti o carinho, o amor pra então você ressignificou o aniversário. E aí, voltando a falar sobre o que você estava falando dessa imagem, da parte estética, às vezes as pessoas costumam misturar autoestima com beleza física, né? Com vivacidade. E às vezes isso pode vir pela autoestima, que desde criança, certa vez eu atendi uma moça que com 50 anos, ela tinha, a gente falava, uma bulimia de tanta atividade física que ela fazia, ela nem sabia que era, por conta de um bullying que ela passou quando
ela era criança. E hoje em dia ela fica o tempo inteiro com procedimentos estéticos que não tem a ver com o envelhecimento, mas tem a ver com que com ela sempre está cada vez mais bonita. E aí ela já está perdendo a mão, já perdeu há muito tempo. E aí vários procedimentos. Então, às vezes, a natureza do procedimento estético, para uns pode ser envelhecer, para outros pode ser evitar aquele desconforto do bullying, mas de qualquer forma tem a ver com a não própria aceitação, com a autoestima que a gente fala, não é necessariamente que precisa ser alta, porque a pior coisa do mundo é a autoestima alta, porque ela é frágil, que a pessoa tem que estar sempre perfeita, quando vem, história, a despenca. Então, fica a autoestima assim, onde eu sei que eu sou boa, eu tenho isso, eu sou boa, isso eu sou ruim, isso eu sou bonita, isso eu sou feia. Pronto, acabou. Aí e aceitar, aceitação, né? Tudo é aceitação, você tá falando de aceitação o tempo todo. E cada um tem a sua, eu acho que a beleza, ela é muito individual. Né, as pessoas, e eu tento aplicar isso na minha vida sempre, de que eu tenho que extrair de mim o que eu tenho de melhor. É isso. Né? A gente precisa extrair isso, o melhor. Porque defeitos, problemas, insatisfação, a gente vai ter. Sempre, eu não vou gostar disso no meu... O que tem? O que eu gosto? Então vamos valorizar o que eu gosto. Gosto do meu sorriso, então vamos sorrir mais, sabe? Porque isso transforma toda a nossa parte, né? Íntima, interior, emocional, e as outras coisas vão ficando tão pequenas, né? Então, acho que essa seria uma dica. Eu queria que cada uma de vocês desse uma dica aí para que a mulher que está escutando a gente hoje, se está se sentindo triste, sem caminhos, e muitas vocês sabem disso, eu escuto muito isso nas redes sociais. Eu não sei o que eu faço da minha vida, eu me sinto sozinha, não sei por onde começar. E eu, assim, sem esse conhecimento profissional que vocês têm, né, eu sempre falo, olha, invista em você, mas é muito fácil, né, invista em você, vai fazer uma atividade física, comece por aí. Então, assim, eu queria que vocês dessem uma dica simples, objetiva, para essas mulheres que estão ouvindo agora e se sentem tristes e não conseguem encontrar um caminho. Por onde começar? Né? Eu, na verdade, dar o primeiro passo. Quem quer falar primeiro? Tô elaborando. Enquanto as meninas elaboram, eu vou contar só uma vivência minha, que entra na parte da estética, que talvez também entre nessa parte da dica, né? De por onde começar, né? Sim. Eu nasci com hemangioma no rosto. Então, aí entra na questão do bullying, né? Para quem não conhece, hemangioma é uma mancha roxa no rosto. E eu virei um alvo. Né? Porque onde você vai, você chama atenção por ser diferente. Não é melhor nem pior, é diferente. E aí eu comecei a me esconder, a ficar fóbica, a evitar lugares. Né? E sendo filha de militar, eu tinha que mudar de ano em ano praticamente de cidade. Então, cada ano era um novo trauma. E aí, no meu processo terapêutico, né, quando finalmente, aí fui crescendo, fiz laser, fui tirando, me adaptando, né, e aí eu fui me desenvolvendo e crescendo, e de repente, daquela criatura rejeitada, eu virei uma referência de beleza. Por quê? Porque eu me adequei ao modelo, ao padrão. E isso começou a me incomodar muito. Eu comecei a me questionar, por que eu fiz isso? Olha só, como que o cérebro da gente... Que eu queimei meu rosto, eu fiz mechas, eu ficava emagrecendo... Por que eu queria tanto agradar ao outro? E aí, durante o meu processo terapêutico, eu reparei que o olhar do outro tinha muito mais peso do que o meu sobre mim. A minha terapeuta me perguntou se o hemangioma te incomodava. Aí eu falei, não, porque era assim, era meu, era eu. Ela falou, pois é, quando você começar a olhar mais para você e preocupar menos com o olhar do outro, sua vida vai ser mais leve. Então, a minha dica para as pessoas que estão ouvindo, principalmente as mulheres, é que olhem para si com mais compaixão, com mais carinho, e entendam que tem muito mais peso, muito mais valor quem você é para você e não quem você é para o outro. Entende? Nossa, adorei. Eu vou pegar com você agora. Vou pegar meu gancho. Eu escuto muito em consultório as mulheres presas no que o outro vai falar, né? E se comparando com as outras mulheres, principalmente das redes sociais. E uma dica que eu dou para a mulherada, fecha o olho e começa a se imaginar lá atrás o quanto que você conseguiu crescer. A comparação maior que nós temos que ter todos os dias é com a gente mesmo.
né? Muito bem. 1% melhor todo dia, mas comparando com a minha vida, não com a vida do outro. 1% melhor a cada dia. A cada dia. E sendo você mesma. Isso. Essa é uma dica. Essa é uma dica. Muito bem. Bem, e eu daria o seguinte, você observar qual que é o seu valor, né? A gente tem que falar quais são meus valores de vida. A gente pode ter vários, a temperança, a justiça, o amor ao outro, o amor ao próprio. Buscar quais são os seus valores e não fuja deles. Que aí você não vai se perder nunca. Tem a idade que você tiver. Ai, maravilhoso, gente, vocês falaram tudo, é isso. Vocês estão preparados para chegar aos 50, aos 60? Olha, eu tô preparada e com muita vontade de viver e realizar os sonhos que eu não realizei ainda. É uma delícia a gente ter sonhos, por isso quando eu escuto alguém falar assim, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu fico triste, da vontade de abraçar essa pessoa, pegar a mão e vem comigo, sabe? Porque nada melhor do que a gente ter sonhos e mesmo sem saber qual é o melhor caminho. A gente pode pegar o caminho errado, vamos pegar quantas vezes. Mude, trace nova rota, mas não esqueça do seu objetivo, vá em busca dele, porque é isso que move, isso que dá vida, move o nosso coração e nos faz quando a pessoa, feliz. às vezes, ela se perde, né, nessa idade, às vezes pode perder qual que é o meu objetivo, né? Olha pra trás. Olha lá, quando você era pequenininha, como é que você era quando você era criança? Quando você tinha uns 8, 10 anos, o que você fazia? O que você gostava de brincar? Ali tá a resposta do seu núcleo, da sua essência. Não, e aí falando nisso, não sei se vai dar tempo, vou contar rapidinho aqui como que isso é importante. Há pouco tempo eu fiz essa reflexão, quando eu fui na casa da minha mãe pegar as coisas, né, depois que ela faleceu, pegar as coisas dela, as minhas coisas estavam guardadas lá. E eu encontrei nas minhas caixas, cadernos, onde eu escrevia frases motivacionais, como eu faço hoje no 40 anos. Que legal! Então, algo que eu nem lembrava, estava no meu subconsciente, Nossa! eu já fazia isso eu não compartilhava porque era meu diário, né? Era meu caderninho fechado, mas era algo que eu botava para fora e que me ajudava. Olha. E o que eu faço hoje com 40 anos, o propósito dele é realmente ajudar outras mulheres, mas ninguém tem a noção do quanto, quando eu coloco uma frase ali, ou respondo uma pergunta, quanto que aquilo me motiva. E eu desde pequena eu já fazia isso. Que e eu descobri exatamente o que eu falei. Não é? Então é isso, vamos olhar para trás, seguindo aí as dicas de vocês, olhar para trás e ver o que fazia a gente feliz. Então, se não conseguir fazer da mesma forma, mas você ali vai te dar uma dica sobre o caminho que você tem. Siga o seu coração, né? Esse nosso coração fala tanto sobre a nossa felicidade. E eu queria muito agradecer vocês todas por estar aqui. A gente fala, vai bater um papo de 30 minutos, já tem 55. Mentira, já tem quase uma hora. Então vamos falar para essas mulheres, né? Gente que vê o que acha que o tempo já passou, que ainda, né, não consegue construir nada. Você consegue, né? Você consegue aquilo que você almeja. Vai, acredite em você, nos seus sonhos, que ninguém melhor do que você para pegar a rédea da sua vida e partir em busca dos seus sonhos. Muito obrigada a vocês que participaram aqui. Gente, eu vou deixar aqui embaixo escrito o Instagram dessas maravilhosas aqui. Sigam elas, tem muito conteúdo interessante no perfil delas e outros projetos que elas têm, vocês vão poder acompanhar. Muito obrigada a todas vocês. Obrigada. Obrigada.